Bom dia a todos, já estamos inseridos no YouTube, iniciando então a sessão, declaro aberta, cumprimentando a todos os eminentes colegas, o senhor procurador eleitoral, o doutor Zé Antônio Rosa, que acaba de ingressar na nossa sala virtual, que fará a sustentação oral no primeiro processo da pauta. Cumprimento os senhores servidores, partes eventualmente e o público assistente. A ata da sessão anterior fica aprovada diante da ausência de manifestação em sentido contrário. O primeiro da pauta, como já mencionado, é da relatoria do Dr. Jackson Francisco Coutinho. É 1.1 PJE 06000039, é um habeas corpus, um pedido de liminar, visando o trancamento de inquérito policial, referência ao processo número 143/95/2016 da 51ª Zona Eleitoral. O paciente nesses autos é Misael Oliveira Galvão. A impetração fica a cargo do Dr. José Antônio Rosa e a relatoria, como dito, já é do Dr. Jackson Coutinho, a quem tenho a honra de passar a palavra. Bom dia a todos, presidente Gilberto Giraldelli, desembargador Marilson, bom dia, meus colegas de pleno, doutor Zé Antônio Rosa, doutor advogado, bom dia. Trata-se de habeas corpus impetrado por José Antônio Rosa em favor do paciente Misael Oliveira Galvão, candidato a vereador eleito nas eleições de 2016, apontando como autoridade coatora o juiz da 51ª Zona Eleitoral de Cuiabá e objetivando o trancamento do inquérito policial 0639/2016, instaurado para apurar suposta prática de conduta prevista no artigo 299 do Código Eleitoral, corrupção eleitoral ou compra de votos. O cerne da peroração reside na alegação de nulidades processuais decorrentes de sucessivas dilações de prazo sem expressa anuência da autoridade judiciária, excessivo prazo na formação de culpa sem oferecimento de denúncia e incompetência do juiz da 51ª Zona Eleitoral. Ao final, protesta pela concessão de liminar para suspensão de tramitação do inquérito policial e, no mérito, pelo trancamento definitivo das investigações. A certidão de distribuição relata o sorteio do juiz-membro Sebastião Barbosa de Farias, ID 2798722, o qual registrou a anterior impetração do habeas corpus 320/79/2016, em face de medida de busca e apreensão, e declinou o feito para o juiz-membro Luiz Aparecido Bortolúcio, vindo a esse determinar a remessa dos autos ao presente jogador. Ao receber os autos, posterguei a apreciação do pedido liminar para após a juntada das informações pela indigitada autoridade coatora, as quais foram prestadas, ressaltando que os autos de inquérito policial já foram relatados e que não existe cerceamento ao direito ambulatorial do paciente. Liminar foi indeferida ao fundamento de não se visualizar e ocule ilegalidade ou abuso de poder praticados pela autoridade coatora, bem como por não divisar ameaça ao direito de liberdade do paciente e também ressaltando a celeridade do julgamento do remédio constitucional. A douta Procuradoria Regional, em seu parecer, pugna pelo não conhecimento da impetração, redarguindo a ocorrência de supressão de instância e deficiência de instrução por ausência de menção da ilegalidade a ser combatida e, no mérito, pela denegação da ordem. É o relatório. Relatado, então, passo a palavra ao doutor José Antônio Rosa para fazer uso em nome do paciente Misael Oliveira Galvão, pelo prazo regimental. Doutor José Antônio Rosa, por favor, eu acho que o senhor está com o som bloqueado, eu preciso abrir. Bom dia a todos. Bom dia. Membros desse egrégio tribunal.
Em nome do presidente, cumprimento a todos os demais funcionários e participantes dessa sessão. Esse fato do HC, diferentemente do que foi relatado aí pelo Ministério Público no ID 3025972, nós estamos discutindo aqui alguns fatos. Primeiro é o tempo exacerbado em que este inquérito ficou em aberto, e durante esse tempo há relato de apenas 3 prorrogação de prazo feito pelo juízo, mesmo incompetente, da 51ª Zona, para que fosse feito todo o trabalho de investigação. Esses prazos de 90 dias. E a segunda questão é relativa à incompetência do juízo propriamente dito. No que pese o Ministério Público ter dito que em 2020, precisamente no dia 21/2/2020, a resolução do TRE, em que fixou a competência do juízo da 51ª Zona Eleitoral para feitos criminais, veja que essa resolução não socorre a este inquérito, porque ele foi instaurado em 2016, portanto, ainda no calor das eleições. É o inquérito que foi instaurado por uma denúncia anônima, realizada por um qualquer, que não se sabe quem, muito provavelmente algum adversário do vereador, de que haveria compra de votos no bairro Ribeirão do Lipa. E a origem dessa denúncia, ela reportava o descumprimento do artigo 299 do Código Eleitoral. Ele começou por aí. A Polícia Federal fez campana, fez visita ao bairro, às pessoas indicadas pelo delator anônimo, dizendo que colocou pessoas do povo, parecido com o povo do bairro, os policiais federais, isso dito pelo delegado da Polícia Federal, e foram até a casa dessas pessoas para tentar tirar deles essa possível compra de voto. Simplesmente não levantaram absolutamente nada. Nada daquilo que tinha sido dito na denúncia anônima foi levantada pela Polícia Federal no local. O presidente de bairro foi investigado, o irmão dele, o primo dele, todos eles foram investigados, foram ouvidos, como se fossem ouvidos não por autoridade policial, mas por pessoas comum do povo, que eram os policiais federais, que estavam investigando num trabalho investigativo normal. Como não se levantou nada daí, a Polícia Federal pediu, e o juiz da 39ª Zona Eleitoral concedeu, uma cautelar em apartado, uma busca e apreensão na casa do então vereador eleito, Misael Galvão, do irmão dele e do comitê dele. Bom, essas 3 coisas levantadas foram encaminhadas ao juízo, aí já da 51ª Zona, porque esse juízo da 51ª Zona era o juízo da prestação de contas. Não era o juízo lá estabelecido para fazer a investigação do período. Foi encaminhado para esse juízo para que ele determinasse que fosse aberto outros inquéritos baseados nos documentos que foram feitos na busca e apreensão. Veja que o motivo da busca e apreensão é só a denúncia anônima, e que, pela denúncia anônima, aquilo que ele estava investigando não foi sequer apurado nada. Mas, ao depois, com esse novo pedido, chegaram à
conclusão de que tinha alguma questão na prestação de conta do candidato, algum problema na prestação de conta do candidato. E aí foi pedido um novo dilação de prazo e foi pedido uma nova investigação, e essa nova investigação foi concedida pelo juiz em despacho fundamentado, inclusive consta do relatório do ID apresentado pelo juiz no relatório de ID 2906672, em que ele concedeu à Polícia Federal a possibilidade de desmembrar em 3 inquéritos, e o que era a denúncia do artigo 299 virou 299 e 350. E, ao final, foi denunciado apenas pelo 350, por falta de provas do 299. Veja que a derivação do inquérito, onde é que nós fomos parar nesse período? Então, nesse período em que foi feito todo esse trabalho, estava sobre a presidência da 51ª Zona. Só em 21/2/2020, que a portaria que se refere ao Ministério Público, ela estabeleceu que, nesse período, em 21/2/2020, que a partir daí seria competente para conhecer dos processos criminais a 51ª Zona Eleitoral. Então, tudo aquilo que caminhou no período antecedente, que, segundo o Ministério Público, em seu parecer, diz que absolutamente nada, mas absolutamente nada é prorrogação de prazo, desmembramento de inquéritos, o andamento dos inquéritos feitos, o encaminhamento dessas dilações de prazo ao longo do tempo, em 2017, em 2018, em 2019. Tudo isso aconteceu no auspício de um juízo absolutamente incompetente. Absolutamente incompetente. Ainda em 2017, houve um pedido para que fosse revista a prestação de conta na primeira zona eleitoral, da prestação de conta do candidato Misael Galvão, e foi informado ao delegado de que isso era impossível porque já havia transitado em julgado, já havia se feito coisa julgada, portanto, não tinha como reabrir para discutir essa questão lá do direito na prestação de conta. Então, o que nós estamos discutindo aqui é se o direito material, que garante a celeridade dos processos, se a Constituição Federal, que garante a celeridade dos processos do período eleitoral e fora do período eleitoral, se há direitos a serem perquiridos e há regras a serem seguidas pelo juízo eleitoral, se ela vai ser seguida ou não. Se é importante que ela seja seguida ou não. Porque fazer tábula rasa, porque dizer que, olha, não causou prejuízo nenhum, porque esse habeas corpus não pode ser concedido, porque a liminar não foi concedida com esse fundamento, não há o perigo da demora, nem com mais bom direito, não há risco dele ser preso. Ora, não é só a prisão que causa prejuízo ao patrimônio pessoal de um candidato ou de um ser humano. Há vários outros episódios que causam prejuízo ao ser humano. Por exemplo, ficar durante 3 anos com uma espada fincada na cabeça, todos os dias tendo que prestar depoimento à Polícia Federal, seus amigos, seus familiares, seu irmão, sua mulher, os bens apreendidos, computador da esposa, que é a professora, computador do filho, iPod do filho, todos eles confiscados e até hoje não devolvidos pela Polícia Federal. Isso também causa prejuízo, inclusive desavença entre a família. Então não se pode apenas entender ou achar que simplesmente porque ele não está correndo risco de ser preso, que não houve nenhuma ilegalidade. A ilegalidade existe, ela é patente, ela está colocada. Não é porque não praticou nenhum ato tendente a prendê-lo ou fazer alguma restrição, medida restritiva de direito, e ele não tem direito à legislação. Fosse assim, não precisaríamos ter na legislação eleitoral esse tanto de regramento que temos para fazer cumprir aquilo que estamos agora aqui buscando ser cumprido. Por isso, a medida do habeas corpus para trancamento desse inquérito, ela é medida importantíssima para restabelecer o direito do paciente. Há uma porque o juiz é incompetente. Há duas pela demora. Veja que não é razoável 3 meses
3 anos, praticamente, 3 anos e meio, praticamente, de andamento do inquérito processual, em que esse inquérito virou 3 inquéritos, em que começou pelo 299, o 299 sequer foi do Código Tributário, do Código Eleitoral, sequer foi usado na denúncia feita pelo Ministério Público, sim o 350, o 299 não foi utilizado, ou seja, então nós vamos ficar aqui, nós vamos ter uma denúncia anônima, nós fomos lá, investigamos a denúncia anônima e ela era mentirosa, não tinha nada. Mas mesmo assim, eu senti no ar um cheiro de que tinha alguma coisa errada, eu, policial. Então eu vou pedir uma cautelar de busca e apreensão, e isso foi concedido, a cautelar de busca e apreensão. Nos documentos de busca e apreensão, feita na casa dele, do paciente, do irmão, e no escritório não tinha absolutamente nada. Na casa deles dois, foi carreada uma série de documentos, anotações, com rubricas, com algumas outras coisas e tal. Aí, na espreita como ficou, levantou-se uma série de documentos e, a partir daí, começou-se uma investigação. Ora, totalmente legítima, totalmente irregular. Como que alguém pede uma cautelar de busca e apreensão sem ter o mínimo indício possível? Porque se ele chega naquela denúncia anônima e descobre-se que tinha realmente alguma coisa errada, descobre-se 1, 2, 3 indícios suficientes para poder buscar mais provas, para consubstanciar a prova naquele sentido, eu acho que aí era razoável que fosse concedido a cautelar, mas não tendo absolutamente nada. E isso está no relatório do delegado da Polícia Federal. Ele vai atrás da cautelar e busca novos documentos. Praticamente, o delegado, neste caso, agiu de ofício, porque ele não tinha nada para se fazer, a não ser a denúncia anterior, que não tinha sido comprovado nada. E aí abre-se inquérito, inclusive buscou-se documentos que estavam na residência do vereador do ano de 2012, das eleições de 2012. E é um outro inquérito que está aberto, que deve aportar ao judiciário daqui a pouco, porque ele está relatando ainda. Então veja que... José Rosa, só para controle de Vossa Excelência, não é, o tempo restante de Vossa Excelência é 2 minutos. Sim, vou concluir. Então, concluindo para cumprir o tempo e não tomar mais nenhum tempo dessa sessão virtual, entendemos que é necessário o tribunal debruçar sobre esses fatos, todos eles constam dos autos, nada do que estou falando aqui não está nos autos, consta dos autos, e conhecer do HC para o trancamento dessa matéria, que inclusive já é fruto de denúncia feita pelo Ministério Público. Recentemente, agora, questão de semanas, e a denúncia ela é apenas e tão somente no artigo 350. Esse artigo 350 que eles relatam, da denúncia, é fruto de documentos da busca e apreensão na casa, na residência do irmão do vereador. Não é nada do documento original do 299 que tinha sido previsto pela denúncia anônima feita à Polícia Federal. Por isso, nós vimos aqui, por ser medida de direito, pedir que seja concedido o HC para o trancamento desse inquérito e desta ação penal contra Misael Galvão. Muito obrigado. Eu agradeço a participação do doutor advogado, inclusive pelo fiel cumprimento do prazo estabelecido regimentalmente. Passo, então, a palavra ao senhor procurador para a manifestação. Muito obrigado, senhor presidente. Os cumprimentos ao doutor relator, doutor Jackson Coutinho, a quem estendo cumprimento aos demais membros, servidores, ao doutor José Antônio Rosa, a hora impetrante, meus cumprimentos. Até aproveitando, presidente, o senhor doutor José Antônio Rosa participou ontem da audiência que mencionamos e que realmente fez parte desse momento histórico aqui da nossa Justiça Eleitoral. Pois bem, nada obstante as razões aqui expostas pelo digno impetrante, o Ministério Público com elas não pode concordar. E assim explico.
A preliminar que foi apresentada pelo Ministério Público, no sentido de não conhecimento do habeas corpus, ela se dá pelo singelo motivo de que o Ministério Público sequer conseguiu identificar, ainda que em status assertionis, a existência de um ato coator. Não se sabe ao certo qual teria sido esse suposto ato decisório do juízo impetrado. Que ato foi esse? Porque, afinal, sabemos todos, habeas corpus não se presta à revisão universal de uma investigação, e sim para a aferição de legalidade de um determinado ato que possa consubstanciar a ameaça à liberdade de locomoção do indivíduo. Portanto, não tendo essa conotação de revisar amplamente desde o seu início até o seu término, como foi aqui relatado pelo doutor impetrante, não se foi realmente identificado esse ato coator. Mas, ainda assim, o Ministério Público se manifestou no mérito porque, dentro da argumentação aqui trazida, pareceu que o motivo que preponderava para o trancamento desta investigação dizia respeito ao prazo e às sucessivas prorrogações e dilações de prazo. Mas esse é um argumento que, inclusive, reforça a preliminar, porque se esse foi o motivo o suposto ato coator, ele sequer existe, porque sabemos todos também, a tramitação entre inquérito policial, a tramitação, ela se dá de maneira direta entre a autoridade policial e o Ministério Público, não estando submetido, portanto, a qualquer ato ou controle judicial, a não ser quando a investigação pretende invadir a esfera dos direitos fundamentais dos investigados. Aí sim, se há necessário o controle judicial. Mas, a simplesmente prorrogar diligências, isso não haveria. Não há nenhum tipo de decisão. E mais, ainda que houvesse decisões, ainda que tivesse sido uma decisão judicial, prorroga o prazo, não se trataria de um juízo absolutamente incompetente, muito pelo contrário, porque o feito tramitável é igualmente na Justiça Eleitoral, aquela que possui, portanto, competência material para a investigação, o processamento e o julgamento dos crimes eleitorais. O fato de, eventualmente, ter tramitado em uma zona e ser remetida a outra, em fase de investigação, não macula a investigação em termos de juízo absolutamente incompetente. Pois bem, então, basicamente, são essas as razões que fazem o Ministério Público ratificar a preliminar pelo não conhecimento do habeas corpus, sem prejuízo das razões de mérito também escritas pela denegação da ordem. Então, feitas essas considerações, senhor presidente, agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos e, então, passo a palavra ao senhor relator, doutor Jacques Coutinho. Como ressaltei, trata-se de habeas corpus impetrado por José Antônio Rosa em favor do paciente Misael Oliveira Galvão, candidato a vereador eleito nas eleições de 2016, apontando como autoridade coatora o juiz da 51ª Zona Eleitoral de Cuiabá e objetivando o trancamento do inquérito policial 0639-2016, instaurado para apurar suposta prática de conduta prevista no artigo 299 do Código Eleitoral. O cerne da questão, da peroração, reside na alegação de nulidades processuais decorrente de sucessivas dilações de prazo sem expressa anuência da autoridade judiciária, excessivo prazo na formação da culpa sem oferecimento da denúncia e incompetência do juiz da 51ª Zona Eleitoral. A peça angular redargui excessivo prazo na formação da culpa, sem oferecimento de denúncia, reverberando que, abre aspas, a Polícia Federal deve dar prioridade aos inquéritos de natureza eleitoral, não havendo, portanto, justificativa alguma para um inquérito iniciado no ano 2016 até o presente não ter sido concluído. Acrescentando que não é justo que o paciente Misael Galvão, vereador eleito na eleição municipal passada, carregue o estigma de investigado por crime eleitoral nos dias atuais. E arrematando que não se justifica que o inquérito policial
instaurado no mês de setembro de 2016, ainda esteja ouvindo testemunho no presente ano de 2020. Fecha aspas. Pois bem, atentando às particularidades do caso em julgamento e verificando a extensa tramitação do inquérito policial instaurado em setembro de 2016 e sopesando a argumentação esposada na inicial, entendo que a solução mais acertada à época da distribuição do presente rights, fevereiro de 2020, teria sido a fixação de prazo para a conclusão do inquérito, a fim de que o paciente não seja submetido a um procedimento eterno, conforme o precedente do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui eu peço bem só para ler a parte negritada. 2 pontos. Em caso, embora não se constate inércia ou falta de interesse por parte da autoridade policial na apuração dos fatos em apreço, passado mais de 3 anos da instauração do inquérito sem que o Ministério Público tenha concluído pela viabilidade ou não da ação penal, impõe-se a fixação de prazo para sua conclusão, em atenção ao princípio da razoável duração do processo de investigação, a fim de que o paciente não seja submetido a um procedimento eterno. Recurso em HC, ministra Luciana Cristina Guimarães Lócio, dia 3/9/2014. A rigor, por ocasião da apreciação da liminar, consignei que, muito pelo contrário, pelas informações prestadas pela autoridade tida procuradora, não se verifica inércia na condução do inquérito policial, de modo que inúmeras diligências já foram realizadas. A investigação se instaurou em razão de denúncia anônima, formulada em 26 de setembro de 2016, noticiando a ocorrência de compra de votos no bairro Ribeirão do Lipa, supostamente orquestrada pela pessoa de Osiel Oliveira Galvão, irmão do paciente, a quem se imputa a prática de entrega de dinheiro à pessoa de Benedito Anunciação de Santana, presidente do bairro, responsável pela colocação de santões nas residências dos eleitores mediante retribuição variável de R$ 200 a R$ 400. À vista dos elementos colhidos, em especial em entrevista de moradores, a autoridade policial representou pela busca e apreensão, que foi acolhida pela autoridade judiciária em autos apartados. Medida cautelar de busca e apreensão 8410 de 2016. Os elementos colhidos por ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensões resultaram em ampliação do objeto da investigação para apurar eventual ocorrência de recebimentos e pagamentos não declarados por ocasião da prestação de contas do candidato à Justiça Eleitoral. As diligências resultaram na elaboração do relatório de análise número 01302, e inclusive ocasionaram a instauração de outros inquéritos policiais relativos a eleições de 2006 e de 2012. Assim, nos presentes autos, requisitou-se a prestação de contas do candidato do pleito de 2016, que, após a respectiva juntada, ensejou a elaboração do relatório de exame preliminar, restando constatado que houve aprovação com ressalvas diante das irregularidades constatadas. Ato seguinte, em 28 de maio de 2018, os autos de inquérito policial foram enviados ao juiz eleitoral para reanálise das contas, vindo um magistrado em dezembro de 2018 a determinar a manifestação pelos técnicos em dezembro de 2018. Em janeiro de 2019, certificou-se que a decisão proferida nos autos da prestação de contas se encontrava transitada em julgado desde janeiro de 2017, franqueando o magistrado a manifestação do parquê eleitoral, que, por seu turno, opinou pelo cumprimento integral da decisão anterior, que determinou a reanálise das contas. Acolhido o parecer ministerial, o juiz eleitoral determinou o cumprimento integral das determinações de reanálise das contas. Ocorre que, em 10 de dezembro de 2019, sobreveio nova decisão, ressaltando a natureza judicial da decisão que julga a prestação de contas, que torna imutável a sua conclusão. Abre aspas, ainda que tenham surgido elementos de informação com aptidão para infirmar a decisão de aprovação de contas, caso tivesse sido objeto de análise processual no momento adequado. Restituídos os autos da autoridade policial, determinou-se a juntada de planilha intitulada Controle de Contratos, em agosto de 2019, assim como a impressão de sítio eletrônico retirado do ar sob a ilação de que objetivaria impedir o acesso à consulta de eleitores cadastrados nesse banco de dados.
Ainda em agosto de 2019, designou-se auditiva de testemunha de Hahnemann Alves Mendes e sua companheira, Marilei Fernandes, vindo essa última a ser efetivamente ouvida em setembro de 2019. Em setembro de 2019, também se procedeu à qualificação indireta de Misael Oliveira Galvão, Osiel Oliveira Galvão e Rafael Pacal Capuzzo. Ato seguinte, a autoridade policial lançou o relatório de inquérito. Ocorre que, mesmo após terem sido encaminhados os autos de inquérito policial ao juiz eleitoral, sobreveio nova denúncia em setembro de 2019, desta vez presencialmente pela pessoa de Benedito Ventura Filho, relatando declaração irregular no valor de R$ 3.000 a título de despesa de filmagem nas contas das eleições de 2016. Operou-se, via de consequência, o retorno dos autos à Superintendência da Polícia Federal para implementação das diligências complementares, colhendo-se em fevereiro de 2020 os depoimentos de Marcides Rodrigues de Conceição, Joanice Natalina de Salles, Elisângela Aparecida Oreixe Catarino, Gaciele de Oliveira Souza Almeida, Haroldo Portela da Silva, Sivaldo Francisco de Oliveira e Vitor Hugo de Sena Ferreira. Além disso, colheu-se o interrogatório do Benedito da Anunciação Santana, Osiel Oliveira Galvão, Rafael Lipicão e Capuzzo e Misael de Oliveira Galvão. Eis o relato das diligências realizadas até a data da impetração, 28/2/2020, não se verificando inércia ou falta de interesse por parte da autoridade policial na apuração dos fatos em apreço, malgrado transcorridos 40 meses da instauração do caderno investigativo, passado mais de 3 anos da instalação do inquérito sem que o Ministério Público tenha concluído pela viabilidade ou não da ação penal. Impor-se-ia a fixação de prazo para sua conclusão em atenção ao princípio da razoável duração do processo de investigação, a fim de que o paciente não seja submetido a um procedimento eterno. Ocorre que, após a impetração, os autos foram remetidos em data de 3 de março de 2020 ao Ministério Público Eleitoral para a formação da opinião delite, que, em data de 11 de maio de 2020, procedeu ao oferecimento da denúncia que aguarda o juízo de admissibilidade pelo juízo da 51ª Zona Eleitoral. Oportuno salientar que a ação penal se encontra aguardando o juízo de admissibilidade na presente data. Dessa forma, apesar dos argumentos muito bem exteriorizados pelo impetrante, o pedido desse habeas corpus, qual seja o trancamento do inquérito policial em razão de suposto excesso de prazo, encontra-se prejudicado por perda superveniente do objeto, uma vez que, consoante informações obtidas do site do Tribunal Regional Eleitoral, na internet, o Ministério Público, conforme mencionado anteriormente, já ofereceu a denúncia na data de 12 de maio de 2020, sob a numeração de 0600022-40/2020. Assim, em razão do suposto prejuízo alegado pelo impetrante, deixa de existir com o oferecimento da denúncia, ou seja, o oferecimento da denúncia descaracteriza o alegado excesso de prazo, preceito que se harmoniza com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu trago uma jurisprudência nesse sentido que eu vou pedir verem para não lê-la. Só a parte negritada do último, da ministra Rosa Weber. Alegação de excesso de prazo da investigação vencida pelo oferecimento da denúncia, ausência de ilegalidade ou abuso de poder. E nesse sentido também está a jurisprudência dos nossos tribunais eleitorais. Aqui eu trago, só vou pedir venha para ler também só a parte negritada. Se a denúncia foi apresentada e recebida após o julgamento do habeas corpus, patente a perda do objeto do pedido de trancamento do inquérito policial. Com essas considerações, declaro de ofício a perda superveniente do objeto da alegação de excesso de prazo, em razão do oferecimento da denúncia, que aguarda o juízo de admissibilidade. Lá do outro, a impetração também blasona ofensa ao princípio do juízo natural em razão do encaminhamento do inquérito policial ao juízo da 51ª Zona Eleitoral, pela autoridade policial em setembro de 2019, redarguindo que o juiz da 51ª Zona Eleitoral, frisa-se,
que não ser o competente para apreciação e complemento do inquérito policial, objeto do presente ORAIS, determinou o encaminhamento dos autos à Superintendência da Polícia Federal para a implementação de diligências complementares determinadas pelo MPR. O ilustre representante do Parque Eleitoral, para seu turno, arguiu que a análise do pedido de extinção do procedimento investigatório por parte dessa Corte, seja em razão do excesso de prazo, seja em razão da nulidade e incompetência arguida, sem a prévia manifestação do juiz ACO, configura indevida supressão da instância. Entendo que a razão acompanha o órgão ministerial. A guisa de preâmbulo, insta salientar que não se demonstrou anterior arguição de incompetência em razão de rezoneamento no primeiro grau de jurisdição, vez que o mesmo precisa ser alegado no prazo da defesa por meio de oferecimento de exceção, sob pena de preclusão, situação que impede o conhecimento nessa estreita via, conforme o precedente jurisprudencial. Habeas corpus, ação penal, incompetência relativa não alegada no momento oportuno, preclusão, competência territorial, impetrado já preenchida por essa Corte e pelo TSE, denegação da ordem. A incompetência relativa deve ser alegada no prazo da defesa, por meio do oferecimento de exceção, sob pena de preclusão, artigo 108 CPP. E aqui eu trago outras jurisprudências. Ao que se verifica, os autos de inquérito policial foram remetidos ao juiz da 51ª Zona Eleitoral para reanálise das contas de campanha, vindo o magistrado em dezembro de 2018 determinar a manifestação pelos técnicos da CCIA, em dezembro de 2018 também. Incumbiria ao juiz de primeira instância analisar eventual prejuízo à defesa, o que não se presume se verificar no posterior encaminhamento à zona eleitoral competente dentro do mesmo município. E aqui eu trago outra jurisprudência nesse sentido. Acrescente-se que a resolução número 2.430, de 21 de fevereiro de 2020, fixou a competência material dos juízes eleitorais, determinando um novo rezoneamento e atribuindo à 51ª Zona Eleitoral o processamento das demandas criminais. Se não, vejamos, artigo 4, compete ao juiz da 51ª Zona Eleitoral conhecer e julgar os processos de natureza criminal, tais como ações penais, habeas corpus, mandado de segurança, medidas cautelares ou assecuratórias e quaisquer outros incidentes relativos a ações criminais eleitorais. A derradeira, conclui-se que a única medida constritiva requestada e deferida no curso da investigação foi de índole meramente probatória, correspondente à busca e apreensão. E aqui, repita-se, aqui eu não coloquei, mas vou ressaltar aos outros colegas, que essa busca e apreensão foi determinada pela 30ª Zona Eleitoral. Tá? Então, ela foi pelo juízo competente à época. Assim, inexistindo periclitação ao direito ambulatorial do paciente nesse momento processual, entendo não se justificar a eventual análise de competência em sede excepcional, porquanto sequer aventada perante o juiz do primeiro grau, razão pela qual deixo de conhecer da alegação de incompetência do juiz da 51ª Zona Eleitoral por caracterizar supressão de instância. Sobressai ainda da peça madrugadora a arguição de constrangimento legal decorrente da dilação probatória de prazo para encerramento do inquérito policial, sem expressa e prévia autorização judicial, pressionando que o excesso de prazo consubstancia também no fato de que, em regra, o inquérito policial deve ser concluído em 30 dias, quando se tratar de investigado solto, como ocorre nesse caso. De antemão, exteriorizo que nessa parte conheço do presente remédio constitucional. Contudo, também de antemão, já ressalto que sem razão está impetrante, e explico. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso disciplinou a tramitação direta de inquérito policial entre a Polícia Judiciária Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral através da Resolução 977 de 2012. A aludida norma regulamentar apenas condiciona a apreciação judicial quando da primeira remessa ao Ministério Público Eleitoral, tão somente para registro e atribuição de numeração única,
e nas hipóteses taxativas de reserva judicial previstas no artigo 4º. O preconsciente compulsório dos autos demonstra que houve apreciação judicial por ocasião da primeira remessa ao Ministério Público Eleitoral, como também para análise do pedido cautelar de busca e apreensão, e ainda para algumas dilações de prazo. Registre que o artigo 5º da Resolução número 977/2012 expressamente consigna que os autos de inquérito policial e as peças de informação que não se inserirem em qualquer das hipóteses previstas no artigo 4º desta resolução e que contiverem requerimentos de mera e exclusivamente de dilação de prazo para a conclusão das investigações efetuada pela autoridade policial serão encaminhados pela Polícia Judiciária diretamente ao Ministério Público para a ciência e manifestação, sem a necessidade de intervenção da autoridade judicial. A resolução número 977/2012 do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, portanto, adota o entendimento de que a tramitação direta entre a autoridade policial e o Ministério Público Eleitoral não ofende o postulado de reserva constitucional de jurisdição, inexistindo fundamento a submeter a decisão de magistrado a simples dilação de prazo. Digno de registro que as aludidas disposições se assemelham às disposições da consolidação das normas gerais da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos, item 7.2.1.6. No caso de pedido de dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial, a análise será realizada pelo representante do Ministério Público, até mesmo para determinar diretamente a realização de diligência à autoridade policial. Ainda que a norma seja questionada nos autos do recurso extraordinário 660.814-NT, no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria, inexiste provimento judicial afastando sua constitucionalidade. No caso em exame, em observância no artigo 5º da Resolução número 977/2012, os autos de inquérito policial passaram a tramitar diretamente de Polícia Federal e Ministério Público Eleitoral, com pequenas intervenções do juiz eleitoral competente à época, somente em atos de cunho decisórios, razão pela qual entendo que não há qualquer irregularidade na tramitação entre as citadas instituições. Com essas considerações, conheço em parte do presente e, nesta parte, não se verificando a ofensa ao princípio da reserva constitucional de jurisdição, denego a ordem. É como voto. Como vota, doutor Iali. Excelência, eu peço vista dos autos, tá? Desembargadora Marilson. Eu vou aguardar, desembargador. Doutor Sebastião. Eu vou aguardar pedido. Doutor Fábio Henrique. Também aguardo, senhor presidente. Doutor Bruno. Aguardo, senhor presidente. Bom, eu também vou aguardar. Então, o resultado fica adiado em razão do pedido de vista do primeiro vogal, doutor Iali Mendes. Esse é o pronunciamento. Doutor Zé Antônio, eu agradeço a participação de Vossa Excelência. Eu não tenho outra palavra para não dizer que eu tenho que desconvidar Vossa Excelência por uma questão aí de técnica. Nós temos que, infelizmente, retirar para poder dar prosseguimento. Muito obrigado. Muito obrigado e bom trabalho a todos vocês aí. Bom dia, Vossa Excelência. O próximo é um PJE, uma prestação de contas candidata ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. É requerente nesses autos Márcia Beatriz de Jesus. A relatoria é do doutor Fábio Henrique. Que palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas da candidata Márcia Beatriz de Jesus, que concorreu ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. Publicado o respectivo edital, não houve impugnação. A CCIA apresentou relatório preliminar para expedição de diligências. Devidamente intimada, a candidata se manifestou no edital. Parecer conclusivo da CCIA pela desaprovação das contas, bem como pela devolução ao erário do valor de R$ 1.515,38,
referente a recursos oriundos do fundo partidário, cuja utilização não foi devidamente comprovada no tocante à contratação de um cabo eleitoral, o senhor Hildo de Paulo Barbosa. Segundo a CCIA, o contrato de prestação de serviço apresentado nos autos foi adulterado. A adulta PRE, igualmente, opina pela desaprovação das contas, com a devolução do mesmo valor apurado como irregular. Segundo a adulta PRE, além da questão da adulteração do contrato, não há prova nos autos de que o pagamento da despesa tenha sido feito diretamente ao prestador de serviço, o senhor Hildo de Paula Barbosa. Diante da questão apontada pela PRE, a ausência de comprovação do pagamento de despesa diretamente ao prestador de serviço, só faço aqui um adendo de que esse apontamento não constou do relatório da CCIA e, desse modo, em obediência ao disposto no parágrafo 4º do artigo 72 da Resolução TSE 23553, eu determinei nova intimação da candidata para se manifestar nos autos, inclusive acerca do apontamento feito, sobretudo sobre o apontamento feito pelo parquê. A candidata foi devidamente intimada, todavia deixou transcorrer em branco o prazo adicional de 10 dias a ela concedido. Posteriormente, a adulta PRE ainda postulou pelo direcionamento do valor a fundos públicos de saúde. É o relatório, senhor presidente. Senhor procurador? Ratificado, senhor presidente. Está ratificado, doutor Fábio. Retorna a palavra. Grato. A candidata oferiu receita financeira, como já dito, de R$ 1.223,33. Em sua integralidade, essa quantia é oriunda do fundo partidário. Ao utilizar esse valor, a requerente efetuou uma única despesa, no valor de R$ 1.215,38, consistente na celebração de contrato de prestação de serviço de cabo eleitoral com o senhor Hildo. Tal contrato consta do ID tal. Ocorre que, como bem apontado pela CCIA e pela adulta PRE, referido documento particular foi adulterado, como pode ser observado na redação da cláusula 2ª. O valor escrito por extenso é R$ 1.233,33, mas o valor numérico está rasurado e depois foi sobrescrito, constando do valor o valor de R$ 1.215,38. Como se não bastasse, existe outra irregularidade ainda mais grave, no tocante a essa mesma despesa com cabo eleitoral, irregularidade identificada pela adulta PRE. É que não foi apresentada nenhuma documentação comprobatória de que o pagamento tenha sido feito efetivo e diretamente ao suposto prestador de serviço, conforme exigem os incisos 1, 2 e 3 do artigo 40 da resolução. Seria cheque depositado em conta, transferência eletrônica ou débito em conta. Ao se consultar a página 2 do extrato bancário da conta corrente de campanha, observa-se que o expediente adotado pela candidata foi de realizar 2 saques de dinheiro em espécie, um no valor de R$ 800 e outro no valor de R$ 415. Não há como se ter certeza de que o número sacado em espécie tenha sido efetivamente entregue ao prestador de serviço, o senhor Hildo, exatamente porque não foram observados os meios de pagamento dos incisos 1º a 3º do artigo 40. Em verdade, não há prova sequer de quem foi a pessoa destinatária da quantia sacada. Conforme relatado, a requerente, mesmo após nova intimação, optou por não se manifestar nos autos acerca da irregularidade e assim não explicou o porquê de ter sacado em espécie a quantia destinada ao pagamento do cabo eleitoral. Ou seja, não explicou por que não depositou um cheque na conta corrente do senhor Hildo, ou mesmo porque não efetuou uma transferência bancária eletrônica em favor dele, que são os meios previstos na resolução. No meu sentido, a irregularidade verificada é grave, não caracteriza mero erro formal. Cabia a candidata se manifestar expressamente sobre o fato apontado e, ao menos, tentar esclarecê-lo. Ainda que se entenda que a irregularidade é em valores absolutos de pequena monta, por outro lado, é forçoso reconhecer que a quantia perfaz o percentual de 100% de toda a despesa de campanha da candidata. Tratou-se do único gasto declarado e ele foi pago integralmente com recurso do fundo partidário. E, como se viu, o pagamento diretamente do prestador de serviço não foi comprovado. Sob esse prisma, entendo não aplicáveis aqui os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, portanto, a aprovação é medida que se impõe. A devolução da quantia é determinada pelo parágrafo 1º do artigo 82 da resolução.
Cito aqui alguns precedentes. E, na sequência, vem o manifesto sobre o pedido da Procuradoria a respeito da destinação dos fundos públicos, do valor para os fundos públicos de saúde, cuja decisão já é aquela que a gente vem tomando nesse item. Com essas considerações, em harmonia com os pareceres técnico e ministerial, julgo desaprovadas as contas da candidata Márcia Beatriz Jesus, referentes ao pleito de 2018, e determina a candidata a devolução da conta de R$ 1.215 ao Tesouro Nacional. Esse é o voto, senhor presidente. Em consonância com o parecer, né, doutor? Com ambos, tanto o técnico quanto da CCIA, né? Tá ok. Eminentes pares, algum voto em sentido contrário? Então, a conclusão, o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Temos dois processos aqui de natureza administrativa da minha relatoria. O primeiro, 1.3, é o PJE 0600230. Esse processo administrativo é uma proposta de resolução regulamentando a migração dos processos do físico para o sistema PJE. Ou seja, estamos estabelecendo diretrizes, né, quais seriam as prioridades, a forma de se dar essa migração. E, na prática, já está sendo até implementada. Nós estamos regulamentando essa questão e já está bem adiantado. Estamos conversando aqui com o Breno, com o Mauro, já está em andamento esse trabalho, de forma que esperamos em curto espaço de tempo que todos os nossos processos já estejam inseridos no sistema PJI. Então, é apenas uma regulamentação. Eu consulto aos eminentes pares se tem alguma pergunta, alguma colocação sobre esse tema, se podemos dar por aprovado. Então, o Tribunal, por unanimidade, aprovou o normativo que estabelece diretrizes para o cadastramento de processos físicos no sistema PJE no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. O último deles é o PJE 0600240. Esse é um processo administrativo também que visa uma proposta de resolução estabelecendo o plano de intenção de obras para 2020, 2021 no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Há uma necessidade, o TSE nos cobra esse plano de obras, e eu quero dizer o seguinte, que felizmente nós fizemos aí, já praticamente concluímos as obras, né, aqui da usina fotovoltaica, fizemos também concluímos as mini usinas nas zonas eleitorais do interior, todas funcionando regularmente. Então nós temos aí um ganho muito grande em termos de produtividade com relação à economia, né, da energia elétrica. Essa é uma das grandes obras que estavam em andamento, que já, felizmente, conseguimos concluir agora recentemente. Tínhamos a aquisição do ônibus também, né, que nós conseguimos também, finalmente, esse ônibus já está aqui. Só estamos aguardando que Deus nos dê aí a possibilidade aí de passar logo esse período de pandemia para que possamos utilizá-lo nas comunidades, nas zonas eleitorais mais distintas. Queremos levar a justiça eleitoral a todos os rincões aqui do estado de Mato Grosso, a todos os locais de maior dificuldade, para facilitar o acesso do eleitor ao serviço da justiça eleitoral. Então, o ônibus já está aí. Ontem nós tivemos, terça-feira, né? Eu não sei se alguns colegas teve a oportunidade de verificar, mas o ônibus vem todo ele implementado, com equipamentos, com antenas de conexão. Vai ser um grande trunfo aí da justiça eleitoral para poder viabilizar esse acesso do eleitor ao serviço da justiça eleitoral. O que nós temos aí de previsão aí, as zonas eleitorais foram reformadas, inclusive para poder fazer aí a implementação dessas usinas fotovoltaicas. Então está tudo regular. Conseguimos aí recentemente também trazer todos os funcionários para essas zonas eleitorais, estão hoje todas completas, é também uma grande conquista que nós tivemos. Então, estamos preparados aí para aguardar o momento crucial, aí, o mais importante da nossa existência na justiça eleitoral, que é a realização das eleições assim que seja permitido. Nós não teremos aí de imediato o reinício dos trabalhos, até porque, como dito na sessão passada, o nosso disciplinamento volta-se ao TSE. A Justiça Eleitoral escapa à órbita de atuação ali do CNJ, então nós não teremos aquela programação de retorno como se dá
nos tribunais de justiça comum. Estamos aguardando determinação, deliberação superior do TSE, e assim que for estabelecido, nós faremos. Nós já temos o nosso plano também de retorno gradativo, estamos aguardando o momento apropriado para ser colocado em prática. O que nós temos em perspectiva aí para esse ano e o ano que vem é mais questão de manutenção, de ar-condicionado, então não há nenhuma obra de vulto, nada assim que seja muito significativo. É manter o que já está feito aí, e isso nós queremos, então, deixar tudo feitinho aí para que a próxima administração possa dar sequência nesses trabalhos todos que foram realizados. Então, não há nada de significativo, apenas esse plano de obras aqui são manutenções nesses locais, é uma exigência do TSE, nós estamos, então, estabelecendo de forma que, já adianto, então, não há nada de mais importante. Eu indago os eminentes pares se posso dar por aprovado esse plano de obras. Então, resultado: o tribunal, por unanimidade, aprovou a normativa que estabelece o plano de intenção de obras e projetos de 2020 e 2021 no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Nós teremos só algumas questões também futuramente aí, nós vamos submeter aos colegas a uma readequação também que nós fizemos aqui nos cargos de servidores, né? Estão procurando aí dar uma preferência muito grande à atividade fim da Justiça Eleitoral. Já temos aí toda uma normatização, e eu só estou esperando o retorno de todos os servidores que a gente possa colocar em também essa reforma estrutural da parte administrativa do tribunal. De forma que, nada havendo, eu agradeço a presença de todos, mais um dia de trabalho, e semana que vem nós teremos terça-feira, né? Semana que vem teremos o feriado na quinta-feira, né? Teremos sessão só na terça-feira, e nada mais havendo, então, eu dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Tenham todos, então, um bom dia.